Boa tarde, amigos do Atletismo Catarinense. Estamos novamente aqui com mais um quadro Memórias do Atletismo Catarinense e queremos aproveitar e agradecer a audiência, né? Os acessos que estão tendo nos nossas redes sociais. Muito legal, muito obrigado para você e obrigado pelas palavras de carinho dirigidas à Federação Catarinense de Atletismo com esse resgate da nossa memória. Bom, a nossa convidada de hoje é uma pessoa extremamente especial na história do nosso esporte. Ela é precursora do atletismo antes dos Jogos Abertos. Ela é uma multiatleta, fez muitas provas, fez muitas modalidades, disputou atletismo, vôlei, tênis de mesa, bolão. Segundo ela, onde faltava gente, ela era chamada. Eu tenho muita honra hoje de apresentar para vocês ela que é a minha madrinha no atletismo, uma das responsáveis diretas pela minha carreira como árbitro. Nossa convidada, Alva Neves Pesce. Boa tarde, dona Alva. Boa tarde, garoto. Que bom lhe ver, pelo menos por vídeo, mas vendo você já se gratifica esse reclusamento que a gente está tendo. É muito bom ver os amigos. É verdade. Tempo de pandemia, uma situação completamente atípica. Acredito que a senhora nunca viu algo assim. Essa parada completa de todas as modalidades, enfim. Dona Alva Neves Pesce, essa história viva da nossa modalidade, que temos a honra de receber, mas a gente quer saber lá do começo. A dona Alva entrou para o atletismo quando? Sob que forma? Olha, eu acho que isso aconteceu em 1954, quando nós tínhamos um professor de educação física, o sargento Geraldino Bueno Teles, no Colégio Santo Antônio, em Brusque, e ele tinha uma pista que eu acho que cabia uma atleta e meia. Então, ele colocava a gente a correr e ele dizia, meu Deus, ela ganha de todo mundo. Então, eu acho que ali começou a minha vontade por essa coisa que é o esporte. E mais ou menos que idade a senhora tinha nessa época? Eu acredito que uns 17 anos, pode fazer a conta, né? Porque Não. Foi em 1954 para 1939, faz uma continha aí. Também... A gente não pergunta a idade para uma dama. Não, mas eu faço questão de dizer a minha idade, porque foi 81 anos bem vividos, né, Deraldo? Então, onde surge uma marca, é um ano bem vivido, pelo amor de Deus. 81 anos de vida, quase, mais de 65 aproximadamente dedicados ao esporte. É uma vida, né? E essa vida que a gente vai querer saber bastante coisa hoje. Bom, começou, na sua época, já não começou nos escolares, porque com 17 anos praticamente já tinha acabado o normal naquela época, né? E aí, como que aconteceu aí? Jogou vôlei antes, esse período pré-Jogos Abertos, que eu sei que a senhora competiu bastante, como que aconteceu o esporte antes dos Jogos Abertos? Que os Jogos Abertos de Santa Catarina é um grande marco, e a senhora teve o privilégio de vivenciá-lo desde o começo, até antes, né, que a senhora vai contar para nós. Mas como que foi esse período pré-Jogos Abertos na sua vida? Mas eu ainda vou dizer um fato relacionado com o seu Virtulino Schitz de Brusque. Grande Virtulino, meu amigo. Nos fundos da Igreja Luterana de Brusque, onde hoje tem um cemitério, tinha uma pista. Nessa cabia 2 atletas e meias. Então, eles estavam fazendo salto em distância. Eu estava com uma saia bem daquelas largas, chamada godebola na época. E aí eu disse, moço, deixa eu dar um pulinho aí. Aí eles podem pular. Aí tirei as sandálias que eu estava e lá fui com sandália e tudo certo, aparecendo as calcinhas e tudo. E quando eu saltei, naquele dia, eu bati o recorde do jogo, o recorde até a época. Aí, claro, ele ficou maravilhado, mas o esporte, principalmente naquela época, era relacionado
as fábricas, esportes do SESI. Então, a gente fazia esporte. Em 1955 teve uns jogos em Brusque, que inclusive um atleta que era do basquetebol também saltava. E nessa época, eles deixaram, porque existiam muito poucas provas, né? Não sei se tinha 200 metros, tinha 100 metros, tinha salto de distância, salto em altura, disco, dardo, peso. E aí, a atleta que fizesse mais pontos na competição seria a melhor atleta da cidade. Seria as provas combinadas. Depois de um tempo surgiu o pentatlo, né? Não, isso aí não existia. Pentatlo, decatlo, heptatlo, isso era... não existia. Então, eu fiz todas as provas, menos o salto em altura, que eu me neguei, né? A competição ali continuou. Eu acho que foi um marco muito grande quando foi inaugurada a pista do Olímpico, em Blumenau, em 1956. Aí eles trouxeram os campeões brasileiros, inclusive estava o Ademar Ferreira da Silva, que era o campeão do salto triplo, inclusive nas Olimpíadas, né? E ele, o Sebastião Mendes e o José Teles da Conceição, e no feminino Íris dos Santos. Mais outro fato importante aí que aconteceu. Só isso. Ela era campeã brasileira da barreira. Aí o seu Virgulino chegou perto de mim e disse: "Ô, Alva, vem cá, tu vais fazer mais uma coisa." Eu digo: "Fazer o quê?" "Tu vais pular barreira", ele falou. Pular, mas eu não gosto de salto em altura. Não, mas não é salto em altura, tu vais passar correndo pelas barreiras. Lembra como era a barreira antes? Ela tinha um retângulo e um parafuso que aquele retângulo girava. Quando a gente batia com o pé na barreira, ela rodava para não machucar a gente. Mas aí não caía. Não, ela não caía. Aí eu estava pulando como se pula em altura. Eu ia com um pé e caía com os dois. Aí essa Íris dos Santos, campeã brasileira, ela disse: "Alva, espera aí. Ô, moça, espera aí, eu vou te ensinar." Aí ela me ensinou que vai com uma perna e já corre com a outra. Eu disse: eu pensei que era como salto em altura. Aí fomos correr. Quase, muito pouco que eu não ganhei dela, tirei segundo lugar. Ela disse: "Nunca mais que eu vou ensinar ninguém." Que maravilha, que maravilha. E eu me lembro de outro campeonato que também teve, que eu vim com a cidade de Blumenau, aqui em Florianópolis, se eu não me engano foi no Figueirense, por isso que eu disse que eu arremessei naquele círculo lá do Figueirense. Inclusive o nosso amigo Fábio Machado, do Notícias do Dia, publicou aquela foto há 2 dias atrás, aquela foto que a gente comentou, que eu falei: tem um setor de arremesso de peso, e a senhora falou: eu arremessei ali. Olha só a história, né? Mas eu tenho essa foto, eu arremessando dali. Então, e aí nessa foto que eu tenho, onde aparece o Arruda, aparece o Djalma Hipólito, campeoníssimo da barreira, o Dermantino Martins, aparece uma menina que eu não lembro o nome dela, ela saltava muito bem em altura, a Olívia, uma pretinha linda, ela era uma velocista de primeira linha. Então, Olívia Amorim. Olívia Amorim, né? Era Amorim? Acho que era. Isso eu não sei. Isso é o sobrenome, eu não sei. Mas aí eu me lembro desses campeonatos, porque tem algumas fotos, essas fotos também da inauguração da pista do Olímpico de Blumenau, eu tenho as fotos do Ademar, tenho a foto do Iedaí. Essas eu tenho, então a gente lembra um pouco mais, né? Dona Alva, Brusque, não é à toa que Brusque é o berço dos Jogos Abertos, que Brusque, naquela década dos 50 para 60, como a senhora mesmo falou, era o berço da fiação, o berço da indústria. O esporte era muito estimulado, né? E aí foi um caminho natural
para a criação dos Jogos Abertos. A senhora teve o privilégio de conviver com Arthur Schlesser, a sua equipe, né? E como é que foi rapidamente, como é que foi essa trajetória para chegar aos Jogos Abertos? Como é que foi isso? Bom, para chegar aos Jogos Abertos, eu era atleta do Bandeirante de Brusque, né? Da Sociedade Esportiva Bandeirante. O seu Arthur tinha uma fábrica que ficava logo abaixo do Morro do Bandeirante. E aí, em 1909, os Jogos Abertos 60, 3 anos antes, 1957, em 57, o seu Arthur nos mandou para os Jogos Abertos de São Paulo, né? Na cidade de São Carlos. Todos os jogos que nós disputamos, nós fomos de avião, foi assim uma festa na cidade, como uma festa de Azambuja. Então, fomos de avião, nós, mas pobre, coitada, fomos tudo de avião e jogamos. Todos os jogos que jogamos, ganhamos, com exceção do último, que se a gente ganhasse o último, a gente disputaria o primeiro lugar dos Jogos Abertos de São Paulo, a nossa equipe de voleibol. Nossa, que maravilha. E assim ficamos em terceiro lugar. Foi a maior festa que eu acho o esporte deu em Brusque para os atletas. A viagem lá do aeroporto de Itajaí até Brusque foi uma comitiva enorme que nos recebeu, foram com foguete e tudo até Brusque. No ano seguinte, nós fomos outra vez para os Jogos Abertos de São Paulo, agora em Piracicaba, aí em 1958. E em 50, ali não tivemos um resultado expressivo. E em 59, fomos de novo para Santo André. Lá em Santo André, nós sentados à beira de uma piscina, alguém disse, puxa, bem que a gente podia ter um jogo desse lá em Santa Catarina. Eu só me lembro desse comentário, né? E estava o Facchini, estava o China, que era o nosso treinador, né? E aí, o Bruno Apia. Chegamos em Brusque e veio aquela febre de fazer os nossos jogos, né? E aí realizou o sonho, né? E aí veio o sonho. E a dona Alva Neves Spesse, nesses primeiros Jogos Abertos, o que é que ela fez? Essa Alva Neves Spesse, eu vou te dizer, nos primeiros jogos, não fui contra a minha cidade. Eu disputei por 2 cidades. Eu fiz atletismo por Brusque e voleibol por Florianópolis. Olha só que loucura. Só tinha 7 atletas, coitados. Aí 2 atletas de Brusque, a Ruth Mosiman e eu, ficamos por Florianópolis, para eles não ficassem atletas, senão eles ficariam só com 5, nós tínhamos 7. E o Bandeirante tinha uma porção, tinha mais de 12, né? Então, eu e a Ruth disputamos. Aí, na torcida, a gente escutava fendidas, fendidas. E nós, até de lágrimas nos olhos, porque a gente queria ganhar, mas também não queria que Brusque perdesse. E quem ganhou o final? Brusque ou Florianópolis? Fomos campeãs desses Jogos Abertos, no voleibol, por Florianópolis. Olha o esporte, né? O atletismo, eu não sei se nós ganhamos ou se tiramos segundo lugar na competição, isso eu não sei. Eu até tenho essa informação, mas está aqui nesse computador, se eu fechar agora eu não consigo ver. Mas eu acho que foi Brusque que ganhou, assim, não me fala a memória. Bom, o fato legal, o interessante disso tudo aí, e Arthur Schlesser sempre está de parabéns, né? Que ele já iniciou os Jogos Abertos com a categoria feminino, eu acho que em todas as modalidades, porque naquela época ainda o feminino capengava bastante, né, Dona? Não, o nosso feminino, voleibol de Brusque, nossa, ele era uma potência, né?
Depois, Blumenau foi subindo e aí foi, já que quando foi os Jogos Abertos aqui, Brusque ganhou aqui de nós. Nós ganhamos lá delas e elas ganharam aqui de nós, dando troco, né? Então, depois começou a surgir Blumenau e aí começaram as importações e aquelas coisas tudo. Então, aí foi mudando um pouco. Aí, a senhora teve uma vida de uns 10, 11 anos como atleta de Jogos Abertos, não me falha a memória. Mas, nesse meio tempo, a dona Alva também disputou Jogos Universitários Brasileiros. Se não me falha a memória, foram 3, né? Conta uma rápida, conta para nós um pouquinho dos Jubes. Representando qual faculdade? Olha, eu entrei primeiro na Faculdade de Filosofia, fazendo História da Universidade Federal, que eu não era o que eu queria, só fiz o vestibular para poder jogar pelos universitários. Então, só isso que eu fiz. Eu queria era fazer Educação Física, isso era a minha vontade a vida inteira. E como eu ganhei uma bolsa na Escola Nacional de Educação Física, porque durante o curso de 1965, de um ano, especialização em Educação Física, surgiu um professor lá da Escola Nacional de Educação Física que ele pediu para alguém dar um arremesso. E eu, metida, né, fui lá e arremessei o disco. Aí ele me deu, na época, um disco de presente, que eu tenho até hoje guardado, e convidou para ir para a Escola Nacional de Educação Física. Mas meu pai, de jeito nenhum, não deixou. Então, isso aí foi cortado, mas a vontade de fazer Educação Física prevaleceu. Né? A senhora é da primeira turma da UDESC, né? Mas aí, os Jubes, quantos Jubes e aonde foram, a senhora lembra? Olha, os Jubes que eu participei, se eu não me falha a memória, é nos anos 1960 e pouco. Então, Saga, Tem problema, pode atender e depois a gente corta. em 1960 e pouco, nós fomos em Niterói, no Rio de Janeiro, e fomos outro em Alagoas, em Maceió, fomos outro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, mas não lembro dos resultados. Acho que. Mas, evidentemente, vocês iam de ônibus para Maceió ou era de avião? Como é que era isso? Tu acreditas que eu não sei como é que... Eu acho que nós fomos de avião para o Rio. Ah, sim, para Maceió, como é que nós íamos? Não sei, olha, não posso dizer porque acho que vou dizer algo que não é correto, porque não sei se foi avião. Tenho a impressão que para Maceió foi de avião. Eu me lembro das fotos e tudo que nós temos do Rio, mas não lembro se para o Rio nós fomos. Agora, Santa Maria de ônibus, de certeza. Aqui é mais perto. Dona Alva, mas aí, nessa história toda de Miss Jogos Abertos, disputar atletismo, voleibol, a senhora conheceu o grande amor da sua vida, nosso querido Torrado. Vocês iniciaram os Jogos Abertos juntos ou se conheceram depois? Como é que foi isso? Não, nós nos conhecemos antes. Nós nos conhecemos num campeonato estadual de vôlei e basquete realizado em Joaçaba, onde eu conheci o seu Rudi Nodari. Então, foi 59, 60. Seu Rudi Nodari também é outro baluarte do nosso esporte, né? Um homem o seu Rudi lá em Joaçaba, nossa, ele foi incansável, o seu Rudi conosco. Eu fui por Brusque e o Torrado foi por Florianópolis. E aí, nunca mais se separaram? Não, aí tem uma história complicada que eu prefiro não falar aqui. Prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Mas eu sei que... Olha, mas é uma coisa que não tem problema nenhum. Eu conheci um outro moço aqui de Florianópolis e ele ia com ele para Brusque me visitar. E depois deixamos o outro e ficamos nós, né? O amor é isso.
E vocês formaram um dos mais queridos e brilhantes casais da história do nosso esporte, né? Torrado, brilhante jogador de basquete, de voleibol, de futebol, jogou no meu Figueirense, inclusive. E a história linda, né, de vocês que vai ficar sempre na nossa memória. Bom, a dona Alva foi competir em Jogos Abertos, ela, se os meus dados não estão errados, tem mais de 20 medalhas, sendo 8 de ouro, 7 de prata, não sei quantos de bronze, porque os resultados dos revezamentos naquela época não descreviam o nome das atletas, só colocava Brusque, Florianópolis. Então, o que eu tenho computado aqui são 17 medalhas de Jogos Abertos. Ganhou o dardo 3 vezes, ganhou o disco 3 vezes, peso e uma série de coisas que a senhora fez, né? Aí chegou um momento de parar com a carreira de atleta. Mais ou menos quando aconteceu isso e quando que começou a treinadora, a árbitra, a professora, a minha querida professora, e quando começou essa história aí? Nunca se afastou do esporte, mas mudou a função. Quando aconteceu mais ou menos isso? Em 1965 eu fiz o curso de 1 ano de educação física, né? A partir dali, eu fui convidada a dar aula no Instituto de Educação e no Colégio Coração de Jesus pelo meu maravilhoso professor Nildo Cel. E ele era professor de Educação Física lá e ele me convidou para ajudar. E no Instituto também, não sei se foi a dona Mafalda, alguém me convidou, eu sei que não era por concurso, nada disso, era convite. E aí eu passei a ter uma equipe no Colégio Coração de Jesus e no Instituto. E a gente competia, uma equipe minha contra a outra. Até eu tenho umas fotos na Marinha, onde teve competição, e aí uma das minhas equipes tirava primeiro, a outra segunda. Começaram a surgir grandes atletas minhas. A Rita Lautert, a Ivelise Euriques, a Devanir. Nossa, aí Jogos Abertos não tinha para mais ninguém, porque era eu nos arremessos e elas nas corridas, nas barreiras e no salto em distância. As duas Vera, as gêmeas, a Vera Regina e a Vera Lúcia Linhares, no salto em altura, quer dizer, então, Jogos Abertos, a partir dali nós ganhamos muitos e muitos anos o atletismo. E aí chegou um momento... Bom, aí a senhora foi para dar aula na universidade, tive o privilégio de ser seu aluno, seu estagiário, e foi um período maravilhoso da minha vida, aquele período de universidade e a convivência. E logo que a gente entrou, a senhora e o Vilibaldo já iam pegando a gente para trabalhar no atletismo e formamos um grupo muito interessante que ficou muitos anos atuando como árbitro, né? E a senhora dava aula na UDESC, dava aula na Federal, dava aula no curso normal. Como é que conseguia conciliar tudo isso? Arbitragem, federação, filhos pequenos, como é que foi isso? Olha, Deraldo, quando a gente faz com amor, não tem obstáculo na frente. Tudo que se faz se dá conta. E ainda esquecesse de dizer que eu fazia estágio à noite com alunos que eram militares e que não podiam fazer o estágio durante o dia. Então, eu ainda trabalhava à noite e todos os sábados e domingos, como tu sabes, nas competições. Então, isso aí, meu Deus, isso era uma alegria imensa. Se eu não tivesse isso, a minha vida não seria tão realizada como foi. Pois é, as pessoas às vezes perguntam como é que tu consegue estar tanto tempo, né? Eu, desde 78, estou nessa também. E a gente cria um vínculo, um amor com a modalidade, e isso devo muito ao que a senhora me ensinou. E a gente consegue incluir isso na nossa vida, né? Família, emprego e o esporte, no nosso caso, o atletismo. Só aprendi muito com a senhora. E eu tenho uma passagem, né, que é um marco na minha carreira de árbitro, foi
Jogos Abertos de Jaraguá do Sul, 1980, já trabalhava com a senhora já há 2 anos, e estava lá trabalhando, acho que no arremesso do peso, aí veio no alto-falante lá, acadêmico Deraldo, compareça na secretaria. Eu até olhei para a turma e disse, fiz alguma coisa errada. Cheguei lá, o que a senhora fez comigo? O que a senhora fez? Conta aí para nós. O que eu fiz contigo, eu estava com microfone, eu estava com secretaria, eu estava com pontuação, eu estava com tudo, sem computador, não existia nada disso. Na época eu disse, olha, pega esse microfone, agora fica contigo o negócio de anunciar tudo. A tua voz maravilhosa já ecoou naquele estado de Jaraguá do Sul. E a partir daí a carreira começou no microfone, né? É bom recordar. Eu lembro as suas palavras. O microfone está aqui, a prancheta e o programa horário. O que eu faço? Te vira. Te vira. E a gente se virou. E a partir daí eu desenvolvi uma carreira, né, que culminou com os Jogos Olímpicos. Culminou não, ela está em andamento ainda. Mas o ápice foi Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, né, que a gente estava junto no Rio naquela ocasião. Então isso aí foi aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, e ver uma pessoa que enxerga o que a gente pode fazer. Isso, eu vou ser eternamente grato à senhora por tudo, mas isso aí foi um fato que foi muito marcante. Bom, e a dona Alva, ela fazia conosco o seguinte, né? Nós éramos alunos dela, um grupo grande, e ela nos levava para as competições e a gente não tinha vida mole. A senhora nos ensinou também que amizade é uma coisa, trabalho e disciplina é outra. Né? E fala um pouquinho dessa filosofia de trabalho para a gente. Como a gente fazia nos estágios também, a mesma coisa. Olha, Deraldo, o respeito e a dedicação tem que ter na hora certa e a diversão também tem que ser colocada na hora que é para aquilo. E vocês eram muito levados, muito danados, muito divertidos. Então, mas vocês sempre souberam a hora de fazer o que era certo. Vocês podiam passar a noite toda dançando. Seguinte, se era para estar às 5 horas da manhã, vocês estavam às 5 horas. Tinha um grupo ali que era praticamente, a gente era como irmãos, né? Eu, Rubenvaldo, Edson Roberto, o Edinho, Maria Alice. É um grupo que a gente formou. O Gilson também. O Gilson, depois, um pouquinho depois, né? O Gilson um pouco depois. Os irmãos que a vida nos dá, né? Tem os irmãos de coração, os irmãos de sangue e os irmãos de coração. Então, esses que a gente citou aí agora, e mais um grande número de companheiros, são os irmãos que a vida nos dá, isso em função daquele grupo que a senhora montou, em função de ter acreditado no trabalho da gente, né? E nós éramos, como a senhora mesmo falou, éramos um monte de jovens festeiros divertidos que gostavam de festa, mas 6 horas da manhã a gente estava pronto para trabalhar, independente de ter dormido ou não, né? E era um compromisso, essa responsabilidade que sempre nos foi passada. Dona Alva, vamos recordar assim fatos marcantes dessa sua trajetória, que a gente foca muito nos Jogos Abertos, mas fatos marcantes que aconteceram na sua carreira de atleta e a carreira de árbitra. A senhora lembra de alguns fatos legais assim ou não? Olha, um fato, quando nós fomos a Joaçaba, chovia torrencialmente, e o nosso ônibus não subiu o morro. Aí a equipe de Florianópolis, foi quando eu conheci o Torrado, estava atrás de nós e ajudou a empurrar o nosso ônibus. Foi um fato assim de solidariedade humana com as equipes, né? Então eu achei muito interessante isso. Outra coisa interessante, eu achei a menina que me ensinou a barreira, eu achei um fato que marcou a minha vida. O seu Virtulino, eu queria dizer para vocês que se vocês imaginarem como é que era um atleta competir e nunca treinar, eu não sei se a gente fazia 2, 3 treinos antes de cada competição, então isso marcou, sabe? Marcou muito o sargento Geraldino, marcou muito a irmã Estelita do colégio Santo Antônio,
que ela só queria jogar vôlei conosco, mas ela queria levantar para mim. Então, era assim, coisas interessantes que fica na memória da gente, né? Então, a senhora falou, desculpa, a senhora falou num negócio muito interessante. O período de treinamento, de preparação dos atletas era curto, porque acho que só tinha jogos abertos no ano, às vezes, mas tinha alguns estaduais. Não. Isso antes de Jogos Abertos. Quando ia ter uma competição do SESI, como foi essa inauguração da pista, eu não sei se nós fizemos mais que 2 treinos. Lá em Brusque tinha 2 velocistas demais, a Marília, eu acho que tu nunca chegasse a conhecer, porque eu não me lembro dela competir numa outra competição. Ela não competiu no primeiro Jogos Abertos, eu tenho uma foto dela saltando e eu olhando do lado. Então, outro fato marcante, nos Jogos Abertos de Brusque, de 1965, se eu não me engano, eu estava jogando voleibol no ginásio lá em cima, sabe onde é que é o ginásio? Bem lá em cima, né? Mas ali na pista, embaixo, tinha que descer um morro todo e estava tendo o lançamento de disco. Eu vinha ali embaixo, dava um lançamento de disco e voltava para jogar voleibol lá em cima. Então, os 2 por Brusque ou um por Florianópolis e um por Brusque? Não, os 2 por Florianópolis. Aí, em 1965, eu já competia por Florianópolis. As 2 coisas por Florianópolis. Então, eu dava uma arremesso de disco, corria para cima. Jogava vôlei, corria para baixo. Ai, Jesus! Isso, nos dias de hoje, isso é absolutamente impensável, né? Mas isso mostra, para a galera que está nos assistindo aí, a importância do pioneirismo que a sua geração teve, né? Vocês eram pioneiros em praticamente tudo. Eram multiatletas, disputavam várias modalidades, enfim. E isso é uma coisa sensacional, né? Tá jogando vôlei, sair da quadra correndo, descer o morro, lançar o disco, subir o morro, continuar jogando. Isso é impensável, né? Meu Deus. Não, e quando eu comecei a treinar, as minhas atletas eram, na sua maioria, de origem humilde. Então, uma semana antes, eu levava elas para minha casa, para elas comer, para elas dormir, para elas não ir para festa, não se divertir. Eu tinha uma que era danada, a Ritinha. Meu Deus, eu tinha... Dona Alva, a Rita vai dançar. Eu pegava todas elas, levava para minha casa, dormia, comia, tomava café para competir no dia seguinte. Aí ela ganhava todas as barreiras. Barreira, salto de distância, era a Rita, ganhava sempre. A senhora pegava as meninas e fazia concentração na sua casa, é isso? Para que elas não fossem para a noite? Para elas não... Mas eu tinha uma que ela era muito boa. Ela podia ir para... Aliás, todas eram boas, né? Tanto que competiram não sei quantos Jogos Abertos e teve um campeonato brasileiro que elas foram levadas só o revezamento para correr. 4 atletas nós corremos no Rio. Maravilha. Pena que a senhora não conseguiu fazer esse regime de concentração com a gente na arbitragem, né? Sim, Deus me livre os levados. Outro fato que eu me lembro muito bem, que me emocionou muito, foi... bom, os 25 anos de Jogos Abertos em Brusque foi extremamente emocionante, né? Mas um fato que me marcou muito foi os Jogos Abertos de Florianópolis, eu acho que em 90, que ninguém sabia quem ia acender a pira olímpica, né? Ninguém sabia. E a gente estava eu, Hélio Moritz, a Mari Estera, Rubenvaldo, a Alice, a Eliane lá no Scarpelli para assistir a abertura. E a gente estava estranhando, cadê a Dona Alva? Cadê a Dona Alva? E aí a grande emoção foi quando chamaram para o acendimento da pira a senhora e o Torrado, que fizeram aquela... Né? Aquilo foi muito, muito legal, muito emocionante, né? Realmente foi um fato que marcou as nossas vidas, né? Porque nós 2 levamos o fogo simbólico, né? E junto com Elinho Lang, que estava esperando lá em cima na pira, foi feito o acendimento.
foi no campo do Figueirense, foi uma coisa muito emocionante, que ninguém queria que divulgasse quem era, porque... um parênteses aqui, legal, né? o Torrado, para quem não conhece, foi um dos maiores atletas que o Estado já teve. Então, ele disputou todas as modalidades: handebol, basquete, voleibol, atletismo, natação, saltos ornamentais, tênis de mesa, e tudo que ele fazia, ele ganhava. Então, ele foi realmente reconhecido como um dos maiores atletas do nosso estado, né? E o futebol também, que ele jogou. Uma vez, numa final de Jogos Abertos no ginásio Charles Moritz, que nós estávamos ali, eu do lado do pessoal das autoridades, e do meu lado estava o Esperidião Amin, e estava tudo, o jogo estava sempre empatado, e 1 ponto na frente, e 2 pontos na frente, faltando não sei quantos segundos. O Esperidião levantou e disse: meu Jesus, dá para o Torrado. Aí alguém botou na mão do Torrado a bola, e ela foi e cestou, e ganhamos aquela competição. Então, assim, em Joinville, outro fato marcante: ele saiu de uma partida de basquetebol e foi trocando de roupa dentro do carro para ir para uma de voleibol. Eu estava grávida da Patrícia, era para ela ter nascido naquele mês, e ele entrou, a partida estava na Negra, 14-1 para Joinville. O Torrado entrou e nós ganhamos de 16-14. Então foi, Olha nossa, só. Oh, meu Deus. A geração de vocês, ela tinha essa capacidade de se adaptar em várias modalidades. Um outro grande nome, o Romeu Max Gering, de Blumenau também, que jogava várias modalidades, né? Eu não cheguei a ver o Torrado jogar. O Romeu ainda eu peguei o finalzinho da carreira do Romeu. O Torrado eu não cheguei a ver jogar, né? Porque eu comecei a entender o que era Jogos Abertos em 77, quando eu vim morar aqui. Em 78 já comecei nessa rola de arbitragem, enfim. E vocês tinham a Ingrid Russell de Blumenau também, né? A Ingrid jogava tudo, Russell, meu Deus, ela era uma atleta excepcional. É uma característica que hoje a gente não vê, né? O cara é do vôlei, o cara é do vôlei, o cara é do basquete, e não consegue. Não, o cara que faz 100 metros só faz 100 metros. O cara que faz 200 só faz 200. O cara que faz disco é só disco. Eu fazia disco, dardo peso, saltava em distância, corria revezamento, fazia tudo, né? Por quê? Porque não tinha tanta gente, né? Hoje tem muito mais gente. A descoberta dos talentos hoje está muito maior, né, Dona Alva? Pois é. Outra coisa que se ressalta: o pessoal era de origem humilde, né? E eu me lembro de ter ido a São Paulo com o meu dinheiro de professora primária comprar os calções, as camisetas não, mas os calções, e muitas eu dava meia e ainda o tênis. E eu também não tinha, né? Eu tinha pouco para dar, não podia dar, então eu dava um mês para outra, e assim ia, né? Então, era assim, não se imaginava dinheiro naquela época, não tinha isso, não existia. Eu, pelo menos, nunca vi. Uma coisa que eu aprendi com a senhora é que a senhora, para nós, os seus estagiários, vamos sair um pouquinho da arbitragem, vamos sair um pouco do esporte. A senhora que foi nossa professora de estágio na universidade, a senhora se doava muito além do que era previsto no seu plano de trabalho, as suas horas de trabalho. A gente até brincava, na época não se falava em clone, mas a gente achava assim que a senhora tinha trigêmeas, porque a senhora conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, tinha estágio na Escola Técnica, no Instituto Estadual, no Colégio de Aplicação, no Antonieta de Barros. A senhora conseguia rodar isso tudo e assistir às nossas aulas, e assistia, e dava ótimas contribuições, ótimas observações.
Como é que mágica é essa? Que é isso que a senhora já falou um pouquinho antes, esse amor que colocava na frente, né? Conseguia atender todo e não tinha uma aula que a senhora não olhasse o plano de aula, não tinha uma aula que a senhora não fizesse comentários, não tinha uma aula que a senhora não puxasse a nossa orelha quando necessário, né? Que mágica era essa, dona Alva? Não, tu dissesse uma coisa que eu não botava na mesma hora em locais diferentes. Eu botava sempre em horários diferentes, que eu pudesse estar presente, porque também não tenho clone, né? A Então, gente achava que tinha. não. É porque eu fazia uma programação de acordo com que eu pudesse estar em Sim. todos os lugares, né? Porque Não, mas eu fazia questão disso. pela sua dedicação, e eu não estou fazendo média aqui, não, tá? Se perguntar para qualquer um dos meus colegas, vão dizer a mesma coisa. Pela sua dedicação, parecia que a senhora estava em todos os lugares, né? Isso era muito legal. Foi um baita de um exemplo profissional que nós tivemos, não só o Deraldo, todos nós, que a gente levou para a nossa vida. Eu acredito que todos os nossos colegas que passaram pela senhora, a gente não vê um hoje falar alguma coisa mal, a gente não vê um fazer uma crítica, são só elogios por essa dedicação que a senhora nos passava, por esse amor que colocava, né? Da mesma forma, né, vamos recordar algumas coisinhas assim, as súmulas das competições eram todas feitas à mão, um dia antes de começar a competição. Quantas vezes, né, a senhora Maria Alice e a gente também viravam à noite ali na sua casa, nos altos da Felipe Schmidt, escrevendo as súmulas à mão, para 7h30 da manhã tá tudo na pista para fazer o campeonato, né? E hoje em dia isso é impensável, né? Isso é absolutamente impensável. Muitas vezes, não só nas súmulas, mas nos trabalhos da federação, nós trabalhávamos até 2, 3, 4 horas da manhã, Alice, Rubem Valdeu, depois a gente subia Felipe Schmidt e ia todo mundo lá para casa. E numa dessas vezes, até o Torrado, que estava com pneumonia, veio Felipe Schmidt abaixo. Meu Deus, onde é que vocês andam? Meu Deus! Então, mas, sabe, isso nunca pesou, nunca pesou. Realmente foi uma coisa feita com muito amor. E a senhora, obviamente, né, por consequência disso tudo, participou da fundação da Federação Catarinense de Atletismo na forma como nós a conhecemos hoje, vinculada à Confederação Brasileira, que antes era a FAC vinculada à CBDU, né? Não, CBA. Não, a FAC era era afiliada a à Confederação CBD. Brasileira de Esportes. CBD. Pois é, e a senhora viveu essa transição, hoje a federação já está com 42 anos, e esses 42 anos a senhora está na história conosco também, né? Foi árbitra, foi secretária, assumiu a presidência em determinado período e sempre esteve conosco, atualmente não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas a gente entende o seu momento, seu ritmo de vida, enfim, mas essa história linear na nossa federação, né? Conta um pouquinho para nós lá a dificuldade que foi de fazer essa federação acontecer de fato e de direito. Como é que foi isso? Olha, a federação, ela antes era vinculada à FAC. FAC era a Federação Atlética Catarinense. Aí nós temos a figura do seu Odi Varela, que graças a ele nós temos esportes amadores em Santa Catarina. Um grande então, nome, diga-se de passagem. Se o seu Arthur é pai dos Jogos Abertos, mas com certeza o seu Odi deveria ser pai dos Jogos de todos os esportes amadores de Santa Catarina. Porque na FAC estava o handebol, estava o basquete, estava o tênis de mesa, a natação, o atletismo, e ele fazia campeonato de tudo. Mas na época em que a Federação Catarinense tentou se desfiliar da FAC, quem era o presidente é o Rubens Lang, grande esportista de basquete, né? Sim. E ele que estava na presidência, e até nomes interessantes que eu estava vendo,
o Ivair era o presidente do Instituto Estadual, e alguns outros nomes, o Oscar Jorge, que foi um aluno meu e que também era do Colégio Catarinense. Foi meu colega na faculdade. Era do AD Colegial. Então, alguns nomes, o Haroldo Schunk, acho que é presidente Getúlio. Presidente Getúlio. Era de outro clube. E então eles votaram pela desfiliação do atletismo. Mas essa desfiliação, aí aconteceu um momento de transição na federação. É interessante, a FAC é F. Federação Atlética Catarinense. FAC. E aí a nossa ficou FCA, né? Só Sim. trocar o C pelo A, certo? Então, houve um momento de transição em que o DEDECO, o doutor Nilton Pereira, que eu acho que teria que ser ele o pai do atletismo catarinense. Então, ele estava lidando, apesar do Júlio César ser o presidente, mas ele é que comandava tudo, o DEDECO, né? O apelido dele era DEDECO, ele era um advogado que trabalhava na Secretaria da Saúde com o Júlio César, que se tornou presidente. Mas ele, de acordo com os trabalhos todos dele, não pôde continuar e assumiu o Luiz Carlos Zitkevski. E o Luiz Carlos era um dos funcionários dele, mas ele não tinha tanta tarimba para tocar. Apesar de tudo, ele tocou muitos campeonatos. Eu fui junto com o Luiz Carlos, fizemos muitos campeonatos com ele, né? Eu participei de algumas competições que ele tocava. Mas eu sei que ali deve ter havido alguns problemas que não sei quais são e nem me interessa saber. Aí o CRD, que é Conselho Regional de Esportes do Estado de Santa Catarina, nomeou um interventor para a FCA. Né? E esse nome do interventor, quem era o esportista da época? Era o Torrado, né? Então, eles nomearam o Torrado como interventor para fazer essa transição. Foi aí que eu, juntamente com o Torrado e já com alunos que não pode se esquecer do nome da Maria Alice, né? Que, apesar de ser a minha comadre, é uma pessoa competente, é uma pessoa capaz, uma pessoa responsável, sem horário de trabalho, incansável ela. Incansável. Minha irmã de coração. Minha irmã de coração. Então, ela ajudou muito também nessa... Não talvez na legalização, mas em todos os trabalhos feitos na FCA. Aí fomos olhar o que estava havendo. Se você, não sei se deve ter na federação ainda, se olhar aí fomos todos os ofícios que eu recebia da CBAT, até o Babo, na época, né? Era o presidente da CBAT. Chegasse a conhecer, não, né? Sim, sim. Aí ele, assim, os ofícios que vinham do Conselho Regional de Esportes, e olhamos um por um e ia vendo as exigências que cada um fazia, fomos anotando, fomos salvando, e o DEDECO tinha feito já o estatuto, mas só que tinha alguns probleminhas no estatuto que também tiveram que ser retificados todos. Então, fomos estudando isso tudo, e isso faltou 10 dias para fazer 4 anos, né? Quando foi realmente, aí aparece de novo a figura do seu Odi, por isso que eu digo, nós não podemos esquecer do seu Odi. Aí aparece a figura do seu Odi, eu digo, meu Deus, e agora tem que alguém ir para o Rio de Janeiro? Como é que a gente vai mandar isso aqui? Vai dar 4 anos e não se realiza. Ele disse, tá os documentos tudo certo? Tá. Então, ele pegou os documentos, tudo numa pasta, foi para o Rio de Janeiro.
E lá no Rio de Janeiro, faltando 10 dias para 4 anos da desfiliação da FAC, ele conseguiu a assinatura do ministro Rubem Ludwig, né? Isso, E aí, já exatamente. 2 dias depois, já foi publicado no Diário Oficial da União, e aí foi realmente legalizada a situação da FCA. No É, período em que o Torrado era presidente, eu era secretária, e aí a gente conseguiu isso aí. Depois o Torrado teve que se afastar devido aos problemas do trabalho. Aí fiquei eu respondendo, porque a secretária responderia pelo estatuto, pela presidência na falta dele. Mas, mesmo assim, ele continuou ajudando, fazendo tudo que podia, não em horário do trabalho dele, porque não, o Tribunal de Contas não permitia isso. foi um período ali que a federação ficou 3 anos e alguma coisa existindo de fato e não de direito, né? Até em 1981, que foi efetivamente legalizado toda a questão. E esses nomes que a senhora cita, tem que ser lembrados, sim, tem que ser louvados, porque são pessoas que nosso pessoal hoje não conhece, mas que tem uma importância incrível na evolução da nossa modalidade e da nossa federação. Em 2018, quando a gente fez a cerimônia lá na Assembleia Legislativa dos 40 anos, que a senhora fez um discurso maravilhoso, brilhante, né? O senhor Odi Varela foi um dos homenageados, mas infelizmente naquele momento ele não pôde ir porque a esposa dele estava meio adoentada. Depois nós dois fomos na casa dele, né? Entregamos a homenagem, ele ficou muito emocionado. E uma pessoa absolutamente lúcido, né? Eu não sei hoje quantos anos o seu Odi está, mas está com 90 e alguma coisa. Uma pessoa lúcida. E eu fui Mais de descobrir 90 ele tem. o seu Odi, eu descobri que ele participou de muitas coisas além do esporte, né? Ele participou efetivamente. Se não me falha a memória, posso estar dizendo bobagem, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a criação da Fiesc, mas ou eu estou enganado? Porque ele era o gerente geral de uma das grandes lojas de comerciais de Florianópolis, a Modelar. Então, ele era o gerente geral. Inclusive, eu tenho a impressão que o Nunes ele trouxe para cá, através da Modelar, alguma coisa. Eu posso estar Exatamente. dizendo besteira, mas eu Não, acho sim. que o Nunes trabalhou com O Zé ele, Maria, não sei bem. no livro da história dele, ele conta essa passagem, que ele ficou trabalhando na Modelar, aí treinava. Aquele livro dele é muito legal também, que resgata muita coisa lá das antigas, né? Aí a dona Alva foi trabalhando conosco esse tempo todo. A dona Alva, quando chegou nos 50 anos dos Jogos Abertos, novamente em Brusque, a dona Alva foi homenageada com o nome dos 2 troféus, do masculino e do feminino, né? Que foi uma indicação da gente absolutamente justa, porque ninguém naquele momento, como até hoje ninguém nesse momento, representa mais o atletismo, a Federação Catarinense, como a senhora. E eu acho que isso é uma coisa fantástica, né? Essa vida que a senhora levou no esporte e esse exemplo que passou para nós. O ano passado, quando a gente fez o top do ranking lá em Itajaí, também a senhora foi homenageada, né? Eu adoro homenagem, né? Eu adoro fazer homenagem para a senhora, não vou cansar, não, porque as pessoas têm que conhecer a história. E aquelas jovens, adolescentes que ali estavam, que lhe aplaudiram de pé, isso para eles fica marcado. Pô, eu conheci um dos ícones do atletismo catarinense. Mas a gente já falou um pouquinho, mas eu quero voltar novamente à sua vida acadêmica, aqueles quantos anos na Universidade Federal de Santa Catarina, a educadora, vamos falar um pouquinho agora da professora e educadora Alva Neves Peça. Essa bagagem também, o que a senhora tem de memórias legais desse período da sua vida? Nossa, como educadora, eu tenho momentos muito marcantes na minha vida, muito marcantes, principalmente de alunos
que eram recomendados como esse é terrível, ele não faz nada. Ah, nossa senhora, esse aluno me deixou uma lembrança que eu vou te dizer. Quando eu cheguei na secretaria um dia, alguém disse, tem um presente aí para a senhora. Eu disse, para mim? Para a senhora. Então, eu recorto tudo o que ele botou naquela... Ele deixou uma agenda e disse, professora, eu a amo como um filho. Isso aí não tem nada que marque, nada que pague, né? E não tem preço. uma das crianças, quando eu levava os meus alunos fazer estágio lá no morro, não sei como é o nome daquele morro que fica ali na Trindade, que a gente sobe ali do lado onde o Rubenvaldo trabalha, o Filibaldo morava. O Morro da Serrinha? Lá em cima tinha uma aluna bem levada, bem levada. Ela dizia, eu não faço aula com esses alunos, só se for com a senhora. Ela dizia, né? E o Valmor dizia, nunca mais vou dar aula, nunca mais. Então, são coisas que ficam. Outro dia, entrei num ônibus, e aí, outro dia não, faz alguns anos, entrei num ônibus, aí o motorista falou com o cobrador, não sei o que, aí o cobrador veio para mim e disse, a sua passagem está paga. Aí eu disse, paga a minha passagem? Mas não tem ninguém no ônibus. Ele disse, não, o motorista pagou. Aí eu entrei lá na frente e disse, olha, eu girei a catraca, não paguei. Ele disse, mas eu paguei. A senhora marcou a minha vida no 2º ano primário. Nossa, e uma das grandes homenagens, eu não sei se tu chegasse a saber isso, que saiu até no DC, o Roberto publicou, foi conhecer-se o Hudson, que foi superintendente da fundação, acho. Hudson. Sim. Ele foi meu aluno na Dona Madalena Moura Ferro. E como ele tem um problema genético, né? Não sei se é genético, mas um problema de estrutura de corpo, mas ele queria fazer... O Hudson Chiquinho, né? Ele queria fazer educação física. Aí os outros alunos diziam, nós perdemos porque ele não correu. Aí eu sempre dava uma desculpa, não, foi ele que não correu, foi você que deixou cair o bastão. Então, eu sempre defendia o Hudson. E ele fez uma homenagem linda no Lira Tênis Clube, o salão cheio, era um dia do basquete, homenagem para o Torrado ou para alguém do basquete, não sei. E ele foi chamado a falar no microfone. Aí ele foi no microfone e disse, olha, eu quero sair um pouco dessa situação aqui do momento e quero falar de uma pessoa que foi importante na minha vida. E aí ele falou, e eu fiquei bem fininha no lugar, eu digo, ela não vai levantar, mas eu vou até ela. E ele atravessou o salão. Coisa linda. Aí eu quase morri. Então, Hudson. Vocês... Ele é um querido, né? É uma pessoa extremamente querida. Vocês, tu, Edson Roberto, Rubenvaldo, Alice, meu Deus, olha, isso aí foi um prêmio para a minha vida. E eu, antes de acabar, antes que eu não lembre de dizer o que eu vou dizer, eu não gosto de dizer que eu sei fazer as coisas, porque a gente nunca sabe, a gente sempre tem que mais aprender, né? Mas toda a seriação de competições era tudo sempre eu que fazia. Sempre eu, nunca confiei em ninguém, nunca. E eu estava dizendo para minha neta ainda há pouco, eu só me troco neste setor de parte técnica por uma pessoa do atletismo, nem sei se posso dizer brasileiro, porque a gente não conhece todos do Brasil, mas do nosso estado, realmente, tu és uma pessoa que só me troco por ti. Nossa.
Só por ti. Você Porque me deixa sem palavras. nossa, além de ser super responsável no que faz, tu tens uma cabeça que eu jamais tinha isso. Eu olhava tudo nos papéis, tu sabe tudo de cor, que barbaridade. Então, eu estava dizendo para a minha neta, eu vou me trocar por uma pessoa. No atletismo. Ele. Não. Eu concordo, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo. Não. E hoje, com a época de informática, a época da informação rápida, né, eu apanho um pouco. Né? E hoje eu tenho as pessoas que trabalham comigo, que me ajudam muito nisso. Aliás, uma delas, o Calixto, essa geração nova que vem com muita facilidade para a tecnologia que a gente não tem, né? Mas a gente tenta aprender. Né? E já que a gente está trocando figurinha aqui, né, eu aprendi demais com a senhora. A questão da responsabilidade no trabalho, uma coisa que me marcou demais. E essa organização que a gente procura fazer nos eventos, isso eu aprendi com a senhora. Não teve ninguém que me ensinou, foi com a senhora. A organização de eventos, né? Que antigamente não existia nem essa disciplina na faculdade. Hoje tem. A gente aprendia fazendo e com os bons exemplos. E a senhora não dava vida fácil para a gente no sentido de nunca foi agressiva, nunca foi grossa, nunca brigou com ninguém, mas tinha firmeza na cobrança. Isso eu não aprendi ainda. A firmeza na cobrança sem precisar se alterar, sem precisar a autoridade da cobrança. Isso é uma coisa que eu aprendi demais com a senhora. Né? Bom, dona Alva, o nosso tempo está praticamente acabando, né? Se deixar, a gente fica 3 horas aqui falando, né? Mas eu quero mais uma vez lhe agradecer a disponibilidade, a sua neta que está dando assessoria, Chádia, né? E dizer que as portas estão sempre abertas para a senhora. Né? Não é porque eu estou com 80 anos. Não interessa. As portas estão sempre abertas. E, em acontecendo os Jogos Abertos esse ano, vamos torcer para que eles aconteçam, que essa pandemia vá embora e que a gente consiga fazer os 60 anos dos Jogos Abertos, que é outra data extremamente significativa. Eu já quero firmar um compromisso aqui de a senhora estar conosco nesses Jogos Abertos. Né? Claro, se as condições de saúde de todo mundo e segurança permitirem, mas eu faço questão absoluta da senhora estar conosco lá. Eu até não estou entendendo por que tu estás me chamando de senhora. Porque eu estou entrevistando. Só por isso? Só porque não é isso? Nossa amizade é tua, Alva, assim, a gente tá tem essa acostumado, liberdade. Né? Não, mas é uma questão de respeito, eu estou lhe entrevistando. Não, respeito a gente faz de qualquer maneira, não é assim. Não é por uma senhora ou por um tu, não. Respeito, a gente sabe que a gente tem muito um pelo outro, por todas as vezes que estivemos juntos, a gente sabe que não precisa nem falar, né? 42 anos, 43 anos quase, né? É muito tempo. Então, dona Alva... Tu vai chegar um pouco mais do que eu, né? Porque eu fui 76 anos de esporte, acho que tu vai chegar mais. Se Deus permitir, os outros deixar, a gente vai chegando. Né? Dona Alva, então, para encerrar, eu vou lhe deixar as palavras finais dessa nossa bate-papo, deixar uma mensagem para a galera que está nos assistindo aí. Olha, foi muito importante a gente estar junto, pelo menos se vendo online, e eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu sinto muita saudade, muita mesmo. Eu gostaria de estar sempre junto, sempre, mas nem sempre é possível o que a gente deseja, né? Então, felicidade estar ao lado de vocês, nem que seja só para varrer um setor do salto em distância. Pelo amor de Deus. Mas, olha, é muito importante o esporte na vida de cada um. O esporte constrói, o esporte muda opiniões, o esporte tira da droga, o esporte faz tudo na vida da pessoa. A minha vida
talvez não fosse o que é se não fosse o esporte nela. Então, por favor, dedique-se a coisas sadias, a coisas que fazem bem para vocês, tanto para a mente como para o corpo. Estejam do lado de pessoas bacanas, de pessoas que gostam de viver de uma forma diferente. Eu amo todos vocês. Um beijo bem carinhoso em todos e a ti um especial. Obrigado, dona Alva. Meus amigos, Alva Neves Pesce. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!